Perceba que ao longo dos conteúdos, você vai entendendo os seus padrões emocionais, os bloqueios que acontecem na sua vida, e você vai transformando eles através de reprogramações emocionais, espirituais e mentais, curando os eventos traumáticos que aconteceram na sua vida, se autoconhecendo, porque se você entende por que você age de uma determinada maneira, você se autoconhece. E conforme você vai se autoconhecendo, o sentimento de vazio vai sendo eliminado. E assim você vai entendendo, a partir de quem você é, qual o caminho que você deve seguir, o que você veio fazer na sua vida, o que você veio fazer nesta encarnação, resolvendo então o sentimento de crise existencial, pois como você agora se conhece, você sabe o caminho a seguir, você sabe o que tem que fazer, e você sabe o que você deve viver e construir nesta vida. E quando você se autoconhece, você sabe agora o que é a felicidade para você. Qual o caminho a seguir para que você tenha felicidade, para que você tenha realização profissional, para que você tenha autorrealização. Vou mostrar por dentro do tratamento Limpeza da Alma o que a gente tem da parte das gravações. Então aqui a gente tem a parte de mentoria espiritual, conforme as pessoas vão fazendo perguntas, querendo entender mais a fundo sobre a área espiritual, eu vou trazendo esses conhecimentos e alguns trechos vão ficando aqui para ficar de mais fácil acesso para você. Então, por exemplo, a parte de aterramento, para aumentar sua vitalidade no dia a dia, parte de banho energético, vamos pedir auxílio e proteção espiritual no dia a dia, no seu trabalho, área de motivação e propósito, para você entender sobre o seu trabalho, como você refletir sobre o trabalho que você faz, para que você entenda se é esse trabalho que você quer continuar, se é outro que você quer desenvolver, e entender como trazer motivação e propósito para o seu trabalho profissional, para que assim você tenha muito mais realização profissional. Então aqui a gente tem outras sessões mais com muito conhecimento. Aqui a parte de áudios são sessões curtas, para que quando você precisa de um auxílio rápido, que você não tenha um tempo para fazer uma sessão mais longa, você tenha aqui uma sessão mais curta, pontual, para te ajudar em alguma questão. Então aqui a meditação com ser de luz, que é uma sessão que você escolhe um ser de luz para fazer uma meditação e receber um auxílio espiritual dele, uma intuição, uma informação, e assim você se sentir muito mais aliviado emocionalmente. Aqui é a parte de libertação kármica, para liberar quando você sente que tem algo da sua vida que tá bloqueando, tá enroscando, tá difícil de ir pra frente. Então fazer aqui uma liberação de karma, para já ir transformando o que tá pesando nessa situação. Parte de limpeza da casa, para quando você sente que a casa tá pesada, ou que às vezes você recebeu uma visita, acontecer uma discussão, você fala, nossa, tô com uma sensação tão estranha, parece que eu tive um pesadelo, não tô conseguindo dormir. Aí você vai fazer essa sessão. Depois aqui é a parte de relacionamentos, então quando você quer trabalhar o seu relacionamento, trazer mais paz, amor, harmonia. Aqui pra parte de a si mesmo, limpeza espiritual, então pra trabalhar a sua parte emocional, trazer alívio emocional. Essa aqui é uma das minhas preferidas, a parte de corpo físico e saúde, onde você vai passar por uma cirurgia espiritual. Então pra aquele dia que você tá se sentindo cansada, acordando cansada, você vai ali deitar, vai só colocar o play, vai sentir toda a cirurgia espiritual sendo feita no seu corpo, para aumentar a sua vitalidade. A parte aqui da área familiar, de libertação kármica. Então, às vezes você está passando por uma questão familiar, que está enroscada, que está dando problema. Você vai fazer essa sessão aqui. Olhar a si mesmo através dos olhos de quem o ama. Então, é uma sessão para trabalhar a autoestima, para trabalhar o auto-amor, descarregando o peso da mochila. Então, é uma sessão para descarregar aquele peso de responsabilidades que você assumiu para você. Quando você está se sentindo muito estressado, precisa olhar para um outro ponto de vista. Aqui é a sessão para trabalhar o perdão de pai e mãe. Então, quando tá difícil perdoar o pai e a mãe, você vai fazer essa sessão. Porque quem vai melhor se beneficiar do perdão é você. Porque a hora que você libera o perdão, você que se desvincula da situação, você descarrega a mágoa, você descarrega o ressentimento, e você deixa com eles o que é deles, e você segue adiante. E aqui tem muito mais sessões que a gente vai atualizando ao longo dos tempos. Aqui é a sessão para casa. Quando você sente que a casa tá pesada, você sente que tá tendo muita discussão, quando você começa a ter pesadelos, ou insônia também. Ou quando, por exemplo, você sabe que tiveram muitas brigas na casa, todas essas memórias vão ficando nas paredes, e isso acaba deixando o local pesado. Sabe quando você entra assim no local e sente que tá pesado? Então, aí aqui a gente vai fazer toda a limpeza, vai fazer encaminhamento de entidades. E essa sessão aqui, se fosse ser feita individualmente, ela teria que ser cobrada R$500, porque é o valor tabelado pelo criador dessa mesa. Então, todas as pessoas que fazem individualmente essa sessão, elas têm que cobrar R$500 para uma sessão. Aqui você vai estar recebendo de forma coletiva e já está dentro aqui do pacote que você acertou dentro do tratamento de limpeza da alma. Então, realmente, é uma sessão muito especial. E a gente tem mais uma sessão de limpeza para casa com uma outra técnica. Aqui a gente tem a parte de relacionamentos, então uma sessão para fazer a liberação de relacionamentos que puder estar interferindo, de entidades, de magia, de maldições. Então, fazer toda essa liberação kármica dentro da parte de relacionamentos, para que assim você possa ter mais vitalidade, conseguir ter mais harmonia, liberar o que tiver aí interferindo com o seu relacionamento. Aqui a mesa de divórcio energético para liberar as amarras, o que ainda estiver te vinculando a outros relacionamentos do passado que estejam de alguma forma interferindo com o seu relacionamento agora, do presente, ou até se você quiser abrir a parte de relacionamentos amorosos para que chegue alguém melhor. Porque se você tem um relacionamento com uma pessoa que tem um outro tipo de comportamento, que seja diferente da pessoa com a qual você se relacionou anteriormente. Aqui a gente tem mais sessões para a área de relacionamentos amorosos.
área de si mesmo, para trabalhar você mesma. Então aqui a gente tem a sessão para você descobrir a sua missão, o seu propósito de vida, onde você vai fazer uma regressão para você conversar com o seu guia espiritual e ter essa conversa, entender de forma profunda e ter respostas. Essa aqui é uma sessão de resgate de dons de outras vidas, então dons e habilidades que você teve em vidas passadas, para você resgatar aquele conhecimento, resgatar aquela frequência e trazer mais autoconfiança em si mesma. Aqui é para fazer uma limpeza de sentimentos, um divórcio energético. Então, tudo que estiver aí atrapalhando a sua área emocional, você fazer um divórcio energético, para você se sentir mais leve, liberando mágoas, ressentimentos, raiva, tudo aí que estiver te prendendo a outras situações através dos seus sentimentos. Aqui é uma sessão para liberar os padrões mentais que estão, de alguma forma, interferindo com a sua vida, gerando ciclos de repetição, de aprisionamento de padrões, e repetindo aqueles ciclos, né? Que vai repetindo, porque você tem que ter o aprendizado para seguir adiante. Você precisa ter aqui o conhecimento, receber a sabedoria para conseguir adiante. Para a área profissional, aqui a gente tem uma mesa para trabalhar a área profissional financeira. Então, tudo que estiver interferindo na sua área profissional financeira, se tiver pactos, contratos, se tiver maldições, entidades, fazer toda essa limpeza aqui na parte espiritual e energética para abrir a parte profissional financeira. Aqui também aprofundando na parte de reprogramação mental, para você poder abrir mais ainda a sua área profissional financeira. Aqui a parte de divórcio energético. Então, tudo aí que estiver interferindo com você de outras vidas, por exemplo, contratos, pactos, vamos supor um pacto de pobreza, vamos supor contratos de escravidão que ainda estejam vinculados a você. Então, aqui a gente vai fazer toda essa limpeza para que você possa, então, ir desbloqueando a sua área do merecimento e se sentindo cada vez mais segura, mais liberta em abrir a sua área profissional financeira. E vamos supor que lá no passado você tenha feito mal para alguém, você se sente culpada e por causa disso você sente que você não é merecedora. E aí você fica nesse ciclo de repetição e não consegue se sentir merecedora. Aí você tem que ir lá liberar toda essa carga para você abrir o seu merecimento, abrir o seu receber e transformar a sua vida profissional financeira. Aqui a gente vai ajudar você nisso também. Aqui na parte do corpo físico e saúde, então fazer uma regressão com cirurgia espiritual. Então você vai fazer a regressão, acessar algum fato aí do passado que esteja afetando a sua saúde ou alguma questão que você escolheu. Vamos supor que você tenha gastrite, ou tenha dor na perna, ou tenha alguma questão que você viveu, alguma cirurgia que você precisou fazer. Então aqui você vai colocar esse tema, vai aparecer o trauma, a situação que está envolvida com essa questão de saúde. E aí você vai fazer toda a liberação desse trauma para ajudar a liberar as memórias que estão nas suas células, cicatrizar o que for da área psicossomática. Você vai vendo alívio nessas dores. O que for da área psicossomática. O que for do físico, tá no físico. Aí tem que tratar no físico. Daqui a mesa para prosperidade da saúde, para você liberar tudo que tiver aí impactando a sua área da saúde. Porque numa vida passada você faleceu numa guerra e a pessoa cortou alguma parte do seu corpo. Então você precisa ir lá, fazer o resgate desse corpo energético, fazer a cicatrização, liberar o trauma da guerra. Então você precisa fazer a cicatrização desse corpo espiritual, desses corpos energéticos, para que assim você libere aquele órgão, que esse melhore o funcionamento da sua saúde, para que daí você sinta mais disposição, porque aquilo fica interferindo com o fluxo energético das suas células, fica influenciando com o fluxo saudável dos seus órgãos. Então aqui também é uma regressão para vidas passadas para trabalhar a área da saúde. Então vamos supor que você tem alguma questão de saúde, você vai ir liberando lá em vidas passadas, liberando os traumas relacionados, para que assim você consiga ir adiante. Então essa aqui é uma sessão de regressão para você desbloquear a área profissional financeira. Então conforme você faz ela, você vai descobrir traumas, situações, questões emocionais, padrões mentais que estão gerando e atrapalhando o seu fluxo saudável da sua área profissional financeira. Às vezes gerando dificuldade em cobrar pelo seu atendimento, às vezes dificuldade em ter confiança no seu trabalho, ou às vezes se sentindo insegura, dificuldade em valorizar o que você faz. Aqui para sua área familiar, então fazer uma regressão para trabalhar o relacionamento com a mãe, uma regressão para trabalhar o relacionamento com o pai aqui, para que assim você possa liberar as amarras que estão vindo de pai e mãe, porque a gente já sabe que a maior parte dos traumas vem do relacionamento com o pai e com a mãe. Por quê? Porque no inconsciente são os primeiros tijolinhos de traumas que geram as suas crenças base no inconsciente. Então a gente precisa liberar essas crenças base, porque assim as situações seguintes que você teve, os outros traumas que às vezes foram em outras situações, elas também vão sendo reprogramadas automaticamente. Imagina como se fosse uma raiz de árvore. Você vai lá no começo da raiz, libera lá, e o restante dos fios, o restante das raízes que estão para baixo, elas também secam. Então, mais ou menos esse princípio. Porque é como aqui regressão para trabalhar vidas passadas, ou o pai, ou a mãe. Então, liberar aí o que tem de vidas passadas nesse relacionamento, para que você, então, libere mágoas, ressentimentos, padrões mentais e emocionais que estão afetando tanto você no dia a dia. Então, aqui também é uma mesa de desprogramação para limpar a carga familiar de antepassados, então que esteja afetando através da sua parte genética e também as crenças que vêm através da memória celular, porque através da memória celular vai passando de pais para filhos, essas crenças familiares. Então a gente vai liberar, entrar aí na parte ancestral para liberar essa parte de memórias celulares. Aqui é a parte geral, então a gente vai fazer uma
sessão para limpeza de células e DNA. Então, também aprofundar mais ainda a liberação da parte de DNA. A gente vai trabalhar aqui bastante com energia de ectoplasma para fazer uma recuperação dos seus órgãos, uma recuperação da sua vitalidade e também liberar a parte de crenças familiares, programações familiares, padrões familiares. Sabe quando você vê assim, um padrão que vai passando de pais para filhos, que você vê que às vezes os irmãos têm mais ou menos o mesmo padrão, têm o mesmo histórico, parece que tem coisas que se repetem na família. E aqui é uma sessão de regressão para trabalhar a parte de sentimentos. Então você vai escolher um sentimento que você queira trabalhar, e daí na regressão você vai entender da onde que veio, qual que é o trauma que está associado, e aí você vai liberando para ir tendo cada vez mais alívio na parte emocional. E aqui então a gente tem outras sessões extras, bônus ainda, muita coisa. Aqui a gente tem a sessão de cristais etéricos, onde você vai receber uma iniciação. E nessa iniciação você vai receber a habilidade de materializar cristais etéricos para aumentar a sua vitalidade, aumentar a sua proteção espiritual. E aqui também tem outras práticas de ativações.